Muito bem, gente. O assunto agora é saúde e constelação familiar. Para isso, nós vamos conversar então com a Nilda Marque, uma das melhores naturopatas do estado do Paraná. Ela também é especializada em constelação familiar. E ela estava me contando, Mário, você sabia que constelação dá também para tratar as questões de saúde, tanto da pessoa como também da sua árvore genealógica. É isso, Nilda? Isso mesmo. Normalmente, eu fui buscar a constelação, já sou naturopata há mais de 7 anos, eu fui buscar a constelação porque eu via que parecia que vinha de uma raiz. A pessoa vinha, minha mãe tem diabetes, minha avó tem diabetes, tá, mas espera aí, por que todo mundo tem o mesmo diagnóstico? Aí eu queria entender onde a constelação me respondeu essa pergunta. Uma ferramenta de investigação. Isso, e faz com que tire daquela ordem. Porque, às vezes, a gente repete um padrão, por exemplo, na saúde, seja de obesidade, seja de diabetes, seja de hipertensão, por amor à mãe. Eu vou repetir esse padrão porque eu amo ela, eu quero dividir essa dor com ela. Então, na constelação, a gente consegue explicar isso para o cliente. Por exemplo, vou citar um caso, por exemplo, a pessoa teve uma avó, uma bisavó na família que tinha uma questão de, pressão alta. De repente a pessoa tem e faz todos os exames, ela tem uma vida, uma alimentação saudável e por alguma questão ela também tem pressão alta. Pode ser que seja questão familiar, Nilda? Pode ser a questão familiar, sim. Tanto que na constelação a gente consegue mostrar para a pessoa, né, usa o campo mórfico, que é um campo de consciência, onde a gente mostra se a pessoa está repetindo isso dos antepassados ou não. A gente consegue mostrar na constelação, de forma que o próprio campo mostra se ela está repetindo da avó, da mãe, do pai. Aí a gente vai lá e pergunta, seu pai tinha? Tinha, nossa, faz sentido. Vou até mais longe, pode ser uma doença psicossomática? Pode. Uma depressão, uma neurose? Pode. E o que eu mais trato é causa de ansiedade. Nilda, minha mãe já sofre disso também. Normalmente eu pergunto, sua mãe sofre disso? Sofre. Sua avó sofre disso? Sofre. A maioria das pessoas vem com... se chama um programa de repetição do inconsciente. Okay. Aí fica repetindo. E aí vai de geração para geração, porque tudo que eu não resolvo vai para minha filha. Okay. Tudo que eu não resolver hoje, nessa vida, nesse momento, nessa situação que eu vivo hoje, automaticamente eu transfiro para ela, ou por amor ou pela dor. Às vezes vai pelo amor, no sentido de uma pessoa muito doente, por exemplo. A pessoa tá lá doente, vai em vários médicos, e aí ela tem uma filha que diz, poxa vida, coitada da minha mãe, eu vou dividir essa dor com ela. Começa a ter os mesmos sintomas. E aí, para dividir a dor com a mãe, por amor a essa mãe. E aí, o que a gente faz? A gente mostra para essa filha que essa dor não é dela. Essa dor é da mãe e ela tem que buscar ajuda para se autotratar. Então, através da constelação, você faz uma investigação do passado familiar. Isso, eu consigo saber da raiz dela, até a 6ª geração, de onde vem aquela doença. Ou aquele problema de, por exemplo... separações, crise financeira, tudo dá de ver na constelação. Mas uma das coisas que eu mais trabalho é a saúde. Doença celíaca, por exemplo, hoje, que é a doença que não pode comer o glúten, é uma das coisas que eu mais tenho constelado. Por quê? Porque é uma doença que parte do intestino. Intestino, segundo algumas medicinas tradicionais, vem de histórico de pai e mãe. Aí eu consigo saber na constelação e na naturopatia da onde vem aquela doença celíaca. E aí a pessoa, opa, faz sentido, veio lá da infância. A criança nasceu com bronquite, os pais super protegeram, e aí acabou que essa criança cresceu com essa doença para ser o amuleto dos pais. Eu tenho certeza que a pessoa de casa iria fazer essa pergunta. Muito bem, ela está passando por uma sessão aqui de constelação familiar, né? Com relação à saúde. Foi então visto, né? Apareceu no campo, né? Isso. Que teve algum antepassado que realmente pode ser que tinha essa patologia. Essa pessoa que está aqui constelando, ela consegue quebrar esse ciclo? Consegue. É dado uma ordem, tanto que a gente se profissionaliza nisso, por isso que se for constelar, faça com alguém que você confie, com alguém que você entenda que também utiliza a constelação na sua própria vida, porque tem bastante consteladores que não explicam a constelação. Se você for constelar, peça explicação. Peça para você sair dali sabendo o que aconteceu. E a gente dá uma ordem. Aí a gente dá essa ordem, que são as 3 leis que movem a constelação. A ordem, o pertencimento e o equilíbrio.
Então, quando eu dou uma ordem no campo, eu que estudei para isso, eu automaticamente incluo essa pessoa num novo ciclo de vida. E aí eu faço ela se sentir equilibrada, que é o tal do equilíbrio que todo mundo busca o tempo todo. Nilda, como é que eu posso buscar o equilíbrio? Como é que eu posso buscar o equilíbrio? Na constelação eu consigo. Por quê? Porque eu mostro que pai e mãe são os dois pilares mais importantes da nossa vida. Pai significa força, relacionamento, casamento, relacionamento com filhos. Aí a pessoa chega e diz assim, Nilda, eu tenho pressão alta igual o meu pai. Aí eu pergunto, tá, mas você se dá bem com seu pai? Não, minha mãe se separou, eu era pequena, ele foi embora, seguiu a vida dele. Tem todo um histórico. Tem todo um histórico, mas a pessoa sabe que o pai tem pressão alta porque uma tia lá do outro lado do mundo falou pra ela. E aí ela tá repetindo o padrão pela falta que faz esse pai na vida dela. Isso é no subconsciente? No subconsciente. Ela não se dá conta. Nem sabe, né? Não se dá conta. Aí eu dou uma ordem, mostro pra ela que ela não precisa ter a falta do pai. Ela pode ter o pai presente mesmo que longe. Mesmo que ele já se foi, mesmo que ele já é falecido. Que nem eu não tenho pai. Eu tenho mãe, mas meu pai já é falecido. O que acontece? Eu tive que entender esse processo, aceitar esse meu pai que já foi, aceitar que o processo dele comigo foi importante para que eu viesse ao mundo e honrar. Ressignificar. Aí mãe, na constelação, é dinheiro, é prosperidade, é realização de sonhos, é projeto, é alegria. Aí o que acontece? A pessoa não prospera, fica num ciclo vicioso de trabalha e não acumula. Isso acontece por quê? Porque às vezes ou a mãe super protege essa criança porque o pai foi embora, e aí automaticamente a mãe é pai e mãe, então ela assume o papel do pai, então ela tira a ordem do pai, ela tira o pai da ordem, e aí ela automaticamente assume um compromisso e aí ela adquire uma pressão alta. Por quê? Porque ela tem sobrecarga sobre aquele filho, e aí ela quer super proteger. Esse filho vai ser um adulto saudável ou doente? Doente. Nilda, muitos profissionais da área da saúde dizem que traumas do passado, a falta do perdão, as discórdias geram na vida atual um ranço muito grande, né? Muito grande. Aquele amargor que a pessoa traz para a vida, e isso causa muitos malefícios. É como se ela vivesse dentro de um vidro de vinagre, é um verdadeiro pepino, né, ali dentro. Você consegue, através da constelação, fazer esse perdão do passado, de acontecimentos que aconteceram? Consigo. Fatos que aconteceram? Sim, uma das coisas que mais tem explicação é os abusos sexual. Porque a mulherada, né? Homens também, tá, gente? Não pensem vocês que é só mulher, homens também já passaram por aqui. E o que acontece? Quando eu mostro esses dois pilares importantes, Mário César, a pessoa sai daqui compreendendo. Quando nós damos uma ordem de que aquele processo ocorreu para que aquela pessoa passasse por um processo de desafio importante para ela, mesmo lhe causando dor, ela não precisa carregar essa dor pro resto da vida. Que a vida é um dia novo todo dia. Hoje é um dia novo, amanhã é um dia novo, depois da manhã é um dia novo. Por que eu vou carregar uma dor que me pesa, que me causa doenças? Eu lhe digo isso porque tem pessoas que vão no médico, faz consulta, faz exame, vai lá, vai, enfim, vai em bezedeira, vai na igreja, vai em tudo quanto é lugar e sempre passa o ano inteiro, não tá legal, né? Não tá legal. É dor aqui, é dor ali, poxa vida, mas já fui exame, já não quero fazer mais nada. Sim. Chega, cansei. Deve ter alguma coisa de tudo isso aí, né? O universo é tão cheio de mistérios, não sabemos nada, né? Um palmo diante dos olhos. Sim. Deve ter alguma coisa a mais nisso, né, Nilda? Tem. A constelação, ela tem sido hoje uma das práticas que foi em 2018, foi liberado pelos órgãos da saúde. Olha que legal. Como uma das práticas mais seguras. Além da constelação, foram liberados mais 28 práticas. Então, a constelação hoje, ela tem o apoio dos órgãos da saúde no sentido de algo seguro para se fazer. Bacana. Então, a pessoa está buscando ajuda, a constelação é uma das formas. Parte prática, para quem está nos assistindo, poxa, que bacana esse assunto, né? Constelação ligada a questões da saúde. Como é que funciona, Nilda? Eu trabalho com a constelação na água, individual ou online hoje, né, que tudo está muito prático, Okay. E eu ensino para a pessoa como funciona. Por exemplo, ela coloca o representante aqui, então no caso esse é o cliente, né, porque é só uma suposição. Quando o cliente olha para dentro do campo, aquela dor que ela está carregando, que ele está carregando, é do presente, é dele. Foi ele que adquiriu. Aquilo fez parte do processo para ele chegar até aqui. Então não é de ninguém, não é do pai, não é da mãe, não é da avó, não é de ninguém. Quando ele olha para fora do campo, isso é de alguém
que foi se repetindo até chegar nele. Aí onde eu vem o diagnóstico. Sua mãe se sentia assim? Seu pai se sentia assim? Aí a gente traz o pai. Vai colocando os elementos. Isso, coloca a mãe. Aí o que se conecta, que é um exemplo, né? Por exemplo, a mãe se conectou e ficou aqui. E o pai foi lá pro outro lado. Aqui mostra que veio da mãe a repetição. Ok. Aí a pessoa consegue visualizar consciente. Então eu trato o inconsciente com a pessoa olhando o que está acontecendo. Esse é um campo energético. É um campo energético. É Se chama campo mórfico, que se você for ler, for estudar, foi desenvolvido também por Bert Helling, né? Então o Bert Helling desenvolveu as constelações familiares e conseguiu provar que antigamente já se usava o campo mórfico para procurar corpos em rios, para fazer vendas de terreno, compra ou não compra, que era a tal da brincadeira da bacia, né? A Joana vai casar com o João ou com o Pedro. Isso lá nos tempos mais antigos, lá, eles já faziam a constelação, só que de outra forma. Hoje criou-se uma forma lúdica, uma forma colorida, uma forma da pessoa se identificar com o pai, com a mãe. Então, mas por a exemplo, energia e a intenção é a mesma. É a mesma. A energia e a intenção é a mesma. Então, quando a pessoa, por exemplo, não tem o pai, o pai faleceu quando ela ainda estava na barriga da mãe, ela consegue visualizar o pai, porque eu digo para ela, olhe para o seu pai, aceite, receba, vamos colocar esse pai na ordem, esse pai tem que fazer parte desse processo que tu está vivendo. E aí a pessoa começa a chorar. Um perdão por abandono. Isso, enfim. tudo, aí é feito as frases sistêmicas, é dado uma ordem, é feito, por isso tanto que a sessão dura 2 horas. Entendeu? Para a pessoa poder sair daqui entendendo tudo que ela fez, tudo que aconteceu, tudo que ela compreendeu, da onde veio. Então, não veio Nilda, minha avó também tinha. Aí a gente coloca a avó no campo, a avó vai lá e cola junto. Aí a gente vê que tem, vó, mãe e filho. Isso o campo mostra, que é só um exemplo para vocês entenderem. Aí a gente pode colocar também, por exemplo, Nilda, a doença. Aí a doença vai lá e cola também neles. Entendeu? Então o campo mostra de uma forma muito real. Por isso que a pessoa sai encantada. Por isso que as constelações hoje estão sendo uma das práticas mais utilizadas para tratamentos. Por quê? Porque durante 21 dias o campo fica trabalhando. Então ela faz a constelação de 2 horas e tem mais 21 dias que fica respondendo. É como se o campo trouxesse para ela informações. Ela vai tendo respostas para as suas perguntas mais Isso, ela vai tendo ideias, ela vai tendo sugestões. Na própria mente dela, aquilo vai trabalhando, se livrando do medo, da ansiedade, se livrando dos conflitos internos, aquelas coisas que complicam a gente, que faz com que a gente às vezes fique amarrado a uma situação, o campo dissolve. Constelação, uma sessão demanda mais ou menos 2 horas. Mais ou menos. Ela tem início, meio e fim? Tem, A pessoa diz, eu quero constelar isso, de repente sou obeso, já fiz exame da glandular, que tem pessoas... enfim, a gente sabe que... Eu citei aqui obesidade porque... um dos casos que eu mais constelo, né? sim. Mas a gente sabe que a obesidade tem N fatores, né? Sim. Mas a pessoa já fez a investigação de tudo e continua naquela questão de não parar de engordar e não consegue diminuir, né? Isso. É possível investigar também através da... Sim, eu posso trazer, por exemplo, a ansiedade, a obesidade, posso trazer a depressão, que pode estar ligada à mesma situação, posso trazer uma pressão alta, que está tudo junto. No momento que eu trago para o campo, eu dou uma ordem de que essa pessoa não precisa mais repetir o padrão. A pergunta é o seguinte, então quando ela traz uma demanda, seja ela qual for, a constelação, a sessão tem início, meio e fim. E a concretização daquilo que ela veio buscar, uma resposta. Isso, a constelação dela dura 21 dias. Que é o processo que ela vem aqui, recebe a informação, faz o tratamento e deixa ser dissolvido durante 21 dias numa técnica que eu mando ela fazer em casa. Perfeito. Entendeu? Aí ela faz em casa, como se fosse um fechamento para essa constelação, e aí ela mesma recebe a cura. Bom, se você gostou desse assunto, constelação familiar ligado também à área da saúde, a Nilda Mark, aqui na sua clínica, né, faz esse trabalho também, e ela mantém todas as informações que você precise ter através do Instagram. Informações sobre horários, consultas e como que você pode fazer, então eu vou pedir para o Marcos Santos colocar aqui na tela. Qual que é o Instagram, Nilda? @NildaMark. Lá também tem vários videozinhos, se você quiser tirar mais dúvida referente à constelação empresarial, constelação e a mãe, constelação e o pai, eu tenho vários videozinhos curtinhos que explicam isso. Tá joia, Nilda.